Então, vai ser um áudio um pouquinho longo. Você não é obrigado a ficar até o final. Mas eu preciso falar disso. Vou tentar falar sem chorar, porque eu vivencio isso. Então é muito difícil você falar de algo que você está vivenciando, né? Assim, antes de eu falar disso, ainda falando sobre focar no alvo, eu esqueci de falar uma frase de um teólogo que diz assim: Deus nunca se mexe para responder alguém que tem pouco interesse, né? E foi o que a gente falou. Aqui diz assim: eu esqueço das coisas que atrás ficam e avanço, ou seja, eu estou em movimento. Se tu se mexe, Deus vai ter interesse aí no teu assunto, no teu problema, na tua dificuldade. Linda essa frase, né? Compartilhar com vocês. Aí vamos lá. Filipenses 4 vai dizer assim no versículo de número 6. Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, por oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o vosso coração, guarda o vosso sentimento em Cristo Jesus. Aí ele vai seguir dizendo: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, que é honesto, que é puro, que é amável, que é de boa fama, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Nossa, os versículos são lindos. A mensagem é forte, da gente não ficar agitado com coisa alguma. Só que às vezes ocorrem algumas intervenções ao longo da nossa vida que faz a gente ficar inquieto, sim. Então, se nós não estamos inquietos, talvez pelo dia de amanhã, se nós estamos inquietos por uma situação circunstancial, não é demônio, não é possessão demoníaca. São as doenças psicossomáticas, que para de falar que é doença da alma. Você, crentão, santarrão, que bota a mão na cabeça do teu irmão para trás, estou dizendo aquilo que eu vivi, né? E sai demônio dele, sai não sei o que, sai não sei o que lá. Ei, não é demônio. É uma doença que tem que ser tratada com todo respeito, com todo carinho. E ela surgiu de alguns aspectos. Vamos conversar um pouquinho sobre as doenças. Aqui, literalmente, quando a gente diz não está inquieto, a gente pensa logo em ansiedade. Mas não tem só ansiedade. Tem ataques de pânico, a própria depressão em si, o borderline, né, que é aquele distúrbio de como é que fala? De personalidade e outros problemas mais daqui, ó, da cabeça da gente. Então vamos estudar um pouquinho para... Primeiro, Deus me colocou no meu coração para a gente falar sobre isso, porque pode ter alguém do outro lado da telinha sofrendo isso, passando por isso, e vai se identificar, procure ajuda, ou me procure, me chame. Eu não sou especialista, eu me trato com especialistas, mas eu não sou especialista, mas alguém pode te ajudar. Não sofra calado, não sofra sozinho, não deixe que agrave mais, né? Algumas doenças psicológicas são detalhadas como leve, moderada ou grave. Acho que é isso que eu li, mais ou menos, não lembro. Leve, moderada e grave. Quando chega no grave, ele tende ao suicídio. Então, não tenda ao suicídio. Busque ajuda, certo? Então, vamos lá. Vamos falar de doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? É a somatização. São desordens emocionais ou psiquiátricas. Elas podem também afetar o funcionamento dos nossos órgãos. Podem ocorrer desajustes, queixas até mesmo física. Essa que vos fala atravessa por isso. Então eu gosto de falar daquilo que eu vivo. É tudo isso junto. Você não explica, você só sente. E eu levei um tempo para entender como é que minha cabeça está escangalhada, meu corpo está todo escangalhado junto. Uma série de problemas que vai acumulando quando sua cabeça não está bacana, né? Frases como: larga de frescura, pra que tanto drama? Eu não aguento mais esse mau humor. Que preguiça, hein? Quanta agitação. Se concentra, né? As frases que às vezes a gente tem que escutar. Desânimo, cansaço, falta de interesse, falta de motivação, pouco desejo em desempenhar tarefas, tristeza profunda, falta de ar, falta o ar, dói o peito, respira, calma, inspira, expira, conta 10, 20,
30, conta 1 milhão de segundo. Passou? Não, não passou. Inquietude, eu sabia que eu ia chorar, mas amém. Inquietude, perde o sono, excede o sono, dói a cabeça. Ai, o meu estômago, ai, o meu esôfago, dói tudo, para tudo. A Bíblia não fala diretamente do assunto, mas ela apresenta seus personagens. Elias, por exemplo, talvez hoje você não consiga, igual a ele, agir, reagir, orar, mas saiba que Deus está bem do seu ladinho. Jó, esse eu faço questão de ler. Vamos lá, Jó, capítulo 6. Jó, calma aí que eu vou achar. 6. Olha só o que Jó vai falar. Jó, capítulo de número 6. Do 11 até o 14. Do 11 até o 14. Olha o que ele vai falar, ó. Qual é a minha força para que eu espere? Qual é o meu fim para que eu prolongue a vida? Porventura minha força é a força de uma pedra, ou de um cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo o auxílio eficaz? Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Jó aqui está deprimido, gente. A Bíblia não fala diretamente de depressão e dessas doenças, mas ela dá sinais, né? Aí aqui eu anotei também resiliência, resiliência, capacidade de lutar, de enfrentar o problema de frente e, se Deus assim permitir, vencer. Jó venceu. Deus abençoou o último estado de Jó mais que o primeiro, porque ele sabia que o Redentor dele vivia. Gálatas 6,12, levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Sim, no posicionamento como igreja é importante a comunhão com os santos, e mais que isso, a compreensão. Origem, endógena ou exógena. Endógena é uma origem interna. Você pode ter provocado essas doenças por conta de genética, porque minha mãe é depressiva, porque meu pai ele era ansioso demais, fulano é assim, Beltrano, então você herdou isso, está no teu sangue. Hormonal, ao longo da vida você vai se desgastando tanto com estresse, com tantos aborrecimentos, e você vai perdendo dentro da tua cabecinha os hormônios responsáveis pela sua alegria, pelo seu bem-estar físico. Então é algo que pode ser hormonal. Isso é o endógeno, tem a ver com o nosso interior. Exógeno, externa, tem a ver com o externo. Alguma circunstância da vida aconteceu algo que te escangalhou. É o meu caso, né? Que circunstância é essa? Ambiental, tem a ver com o mundo ao seu redor. Um abuso físico, um abuso sexual, um luto, uma doença, uma perda. Ei, observa bem, perder é um luto, mas não só um luto de uma pessoa. Quando você perde um emprego, um relacionamento, qualquer coisa que não vai bem na sua vida é luto, precisa ser tratado, precisa ser observado. Esse dia eu conversava com alguém sobre isso. Deixa eu voltar para cá. Ansiedade, depressão, pânico ou qualquer outro transtorno não é de cunho espiritual, mas sim pode tornar-se espiritual. Aí vou dar 2 exemplos só, mas tem vários. Quando se torna espiritual? Quando ocorre a opressão. Você não quer sair de casa, você não quer ver ninguém, você não tem vontade de fazer nada, você está sendo oprimido. Aí você precisa, sim, de uma ajuda, de um auxílio de cunho espiritual. Sentimentos de culpa. Você se acha culpado, eu não tenho controle de nada, eu sou um desequilibrado, eu não faço nada de certo, eu não sei porque que eu existo, eu não devo existir. E aí você se mata. Por isso que tem que ser tratado.
Por isso que aí aqui faz um apelo aos pastores. Pastores, aqui diz, olha que forte. Se o teu membro vier dizer que está com câncer, você não é um especialista, você vai encaminhar ele. Então, se pastores, se o teu membro, não estou falando isso falando mal do meu pastor não, tá? Que meu pastor me dá toda uma assistência para o que eu estou passando. Não tenho nada que falar a respeito do meu pastor. Mas vocês, pastores, se existir, se houver, não só no campo ao qual eu pertenço, como nas igrejas por aí, nas outras denominações, pastores com a mente cauterizada. Não, é demônio, é espiritual, vamos fazer campanha, vamos... Eu li um caso, agora não lembro aonde foi, de que o pastor tratou o membro como espiritual e quis fazer uma campanha com a irmã foi para casa e se matou. Porque ela não aceitava estar endemoniada. Uma mulher, uma serva tão poderosa de Deus, ela foi e se matou. Então, muito cuidado, muita cautela. A gente está tratando de um assunto muito sério, que tem que ter uma visão, uma vista muito cautelosa e minuciosa para poder tratar. Aí, vamos lá. Então, como toda doença precisa de um tratamento, e um tratamento qualificado, com profissionais especializados. Tempo de tratamento, tempo da duração do tratamento. 1. Depende da adaptação à medicação, aos que se faz necessário. Alguns só a conversa mesmo com a terapia, com a psicóloga já resolve. 2. Depende da evolução terapêutica, daquilo que ela vai te orientar e você vai reagir. Isso é o mais difícil, eu falo por mim. É muito bom você sair da terapia, uma outra pessoa, nossa, saí de lá, ela me ensinou isso, mas quando você vai colocar em prática, aí entra o que você tem que colocar em prática e mexe um pouco do teu temperamento, de como você é. Eu, particularmente, não sei se é igual a banda Subcantaras a você que tá do outro lado. Eu me permiti muitas coisas. Falei até esses dias, acho que num evento que teve com as jovens, sobre o balde, né? E eu fui muitos anos, desde muito nova, ao balde de alguém. Um balde vazio que todo mundo despeja tudo que não presta em cima dele. Coisas boas também, mas o que não presta transbordou. E aí esse balde tá cheio de coisas assim. Até hoje eu ainda derramo, através das lágrimas, o que tem de ruim e deixo o balde vazio de novo. Um monte de gente encher tudo que quiser encher. E isso não é bom. Aí você vai guardando isso dentro da alma, isso vai explodir de algum jeito, né? Então não seja balde vazio para ninguém. E fala, não, vai derrubar em um outro balde. Isso a terapia me ensina. Agora eu preciso colocar isso em prática, né? Já tô começando a aprender a me impor mais. A impor minhas verdades, o que eu penso, mas é igual trabalhinho de formiguinha, aos pouquinhos. E essa evolução terapêutica, né? Às vezes leva um tempo, ou leva anos para você ter aquela iluminação e resolver ouvir aquele conselho. Terapia nada mais do que isso, um conselho, uma forma nova de fazer você enxergar a vida e essa situação que você está vivendo, que a gente sozinho, quando está adoentado, a gente não consegue ver. Elementos externos favoráveis à sua alta. O que são os elementos externos? São as pessoas que vão contribuir para a sua alta, né? Tem a ver o quê? Como que eu reajo a isso, como que estão os que estão ao seu redor reagem, eles colaboram ou eles dificultam o tratamento, né? Nem vou falar, né, porque acontece ao meu redor. Mas, enfim, tudo isso é observado e contribui para a gente receber ou não a alta, né? O quesito espiritual, que a gente não pode deixar de falar do espiritual, nós estamos num curso de teologia. Sim, a questão espiritual. Deus tem que ser colocado à frente, como em qualquer doença. Se o médico chegar e dizer que nós temos, a gente vai recorrer ao médico dos médicos, pedir ele saúde, orar, talvez fazer uma campanha. É a mesma coisa, você não pode ser tratado como demoníaco, como é pesado demais, é uma doença. Ninguém vai dizer assim, Deus que me perdoe, mas eu contraí um câncer de mama. E a irmã de oração, ou o irmão de oração, ou alguém da membrosia vai chegar para você e vai dizer, demônio do câncer de mama. Não existe. Vai dizer, é uma doença, o câncer é uma doença, né? Então, assim, se o câncer ele é uma doença, a depressão, a ansiedade, outras doenças psicossomáticas mais, também tem que ser tratada como tal. Então, tem a parte espiritual. A primeira coisa que os santos têm que fazer é orar ao médico dos médicos, né? Não há nenhuma doença que ele não possa resolver. Não podemos tratar essa doença, isso foi algo que eu aprendi, porque eu falo muito assim, é uma doença do século XXI, na atualidade, mata mais do que não sei o quê, e tal e tudo mais. Eu sempre falei isso. Mas olha que interessante, diz aqui que não é uma doença do século passado, é uma doença já registrada na própria palavra de Deus. Aí eu fiquei curiosa, vou até abrir aqui pra gente ler, Tessalônicas.
1 Tessalonicenses 5,14. Olha só o que diz. 1 Tessalonicenses 5,14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis o de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Os de pouco ânimo, ou seja, os cabisbaixo, né? Elias teve um momento dele de caverna, como Davi também, como o próprio Jó. O próprio Jesus no Getsemane estava tão angustiado com o que ia acontecer que ele suou gotas de sangue. Então Jesus estava o quê? Psicologicamente abalado, e seria um mero pecado e blasfêmia eu e você dissemos, não, Jesus então foi acometido por alguma possessão no monte, essa angústia dentro dele? Não, era algo do corpo dele, uma resposta do corpo pelo que iria acontecer. Ele não era 100% homem, então dentro do que iria a banda subcantarás acontecer na vida de Jesus, o corpo dele respondeu, né? Então se Jesus, que é Jesus, passou por isso, Elias, que é um dos profetas mais conceituados, passou por isso, Jó, que era um homem sincero, reto, temente, que se desviava do mal, a gente já sabe todo o currículo bíblico de Jó, ele passou por isso, então eu e você, por que vai ser tratado de outra forma, né? Então assim, isso eu levei um tempo para entender, levei um tempo para ter hoje essa resiliência. Isso sim, eu tô totalmente resolvida. Eu tenho essa resiliência, não falo mais algumas frases que eu falava outrora, porque eu entendi que não é algo espiritual. Porque ninguém mais coloca caraminhola na minha cabeça e nem me trata com caraminhola na minha cabeça. É algo que eu estou tratando e não deixei de ser o vaso de Deus. A honra toda é dele, a glória é dele. Como diz Paulo, eu tenho esse tesouro num vasinho de barro para que a excelência seja de Deus e não minha. Mas eu não deixei de ser serva de Deus, uma varoa valorosa usada por Deus, porque adoeci. Eu estou em tratamento, creio na minha cura, luto pela minha alta, se Deus quiser, e se algumas pessoas colaborarem para isso, né? Que tá difícil, mas no meu espiritual, e mais uma prova que o espiritual não tem nada a ver com isso, no meu espiritual eu me sinto farta, eu me sinto bem. Às vezes minha cachola não tá legal, às vezes eu tô meio abrocochô e tal, mas tudo isso está sendo tratado, porque eu aceitei ser tratada, eu aceitei que alguém cuidasse de mim como se eu tivesse, sei lá, não vou no ortopedista que eu quebrei o braço. Eu creio que o ortopedista estudou para entender o nome de cada ossinho meu. Então ele vai lá e vai tratar meu braço, vai colocar um gesso, vai ver se calcificou, vai passar alguns remédios. Exatamente isso. O psicólogo, o psiquiatra é a mesma coisa, tá? Então, se você que tá me ouvindo do outro lado se sente assim, falou muito com você, esses quase 18 minutos, gente, como é que eu vou passar esse vídeo? Mas eu vou passar. Me procura, tá? Ou procura um especialista, não precisa me falar não, se não quiser não. Procura um especialista, procura alguém, ou procure o seu pastor. Pastor, eu tô passando por isso e isso. Assisti um estudo da Rose que foi forte no meu coração, foi direto pro meu coração. Busca ajuda enquanto é tempo, né? Hoje eu sou classificada no grave, né? Então, assim, complicado. Né? Porque deixei. A minha psicóloga falou, até mesmo quarta-feira agora, ela falou, você esperou muito tempo para procurar ajuda. Você sofreu calada. Se você tivesse de imediato buscado, então Urabanda, subica atrás, busque logo ajuda. Ela falou, você demorou muito. E quando eu vim tratar você, você já vinha de longos meses precisando de ajuda. Então agora eu preciso de um auxílio com remédios, né? Uma terapia mais intensificada e tal e tudo mais. Não espere chegar a esse ponto. Corre logo, corre rápido, né? E busca ajuda. Eu espero poder ter te ajudado, tá? O outro vídeo, a gente vai encerrar no outro vídeo, tá? Beijo. Beijo não, no outro vídeo.